Eu penso que, dentre as atitudes dos seres humanos que mais nos aborrecem, que mais nos entristecem, dentre essas atitudes, uma muito importante é a ingratidão. Nós ficamos muito tristes, muito decepcionados quando somos objetos de ingratidão. Quando alguém não tem o devido agradecimento ou devido respeito pelos nossos atos, desvalorizam os nossos atos, os nossos bons atos, as nossas, as nossas boas atitudes para com as pessoas, os nossos bons comportamentos, e não agradecem, pelo contrário, não ligam para isso. Eu penso que a ingratidão, poderia dizer assim, ingratidão dói. Ingratidão dói no coração. Nós ficamos muito entristecidos, nós ficamos muito desapontados. Às vezes a ingratidão acontece na família. O marido ou a esposa são ingratos para o cônjuge. Os filhos podem ser ingratos para os pais. Ou no trabalho, os colegas podem ser ingratos em algumas atitudes que você faz, que ajuda. Ou o seu chefe é ingrato com relação ao seu trabalho. Ou você é ingrato com relação à administração do chefe. Isso pode acontecer também na igreja. Você participa de um trabalho na igreja e as pessoas não, ou algumas pessoas, absolutamente não dão importância para isso, não valorizam. Ingratidão. Ontem nós estudamos a festa, o reino inabalável, o Senhor dando um reino inabalável para os seus filhos. Vimos que Deus ia fazer tremer a terra e tremer a terra para dar um reino inabalável. E qual deve ser, então, a nossa atitude? Qual deve ser a nossa atitude de agradecimento, de gratidão para essa bênção tão grande? Permitir que nós, pecadores, participemos de um reino inabalável. Como eu posso manifestar a minha gratidão a Deus? Como eu posso manifestar a minha adoração grata pelo trabalho de salvação que o Senhor Deus fez e o Senhor Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário. Veja o texto de Hebreus, capítulo 12, verso 28. Lá diz assim: pelo que tendo recebido um reino de que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Ele está dizendo o seguinte: ora, nós recebemos um reino inabalável, portanto, vamos reverenciar ao Senhor Deus, vamos agradecê-lo de uma maneira agradável, com reverência e com temor. E o que é esse temor, irmãos? Esse temor é ter uma ideia exata da grande diferença que há entre nós seres humanos e o Deus Criador de todos. Da incomensurável distância que há entre Deus e nós. E agora, ao nos achegarmos a Ele, nós devemos nos chegar com temor, temor mesmo, um temor reverente, mas um temor com relação ao poder de Deus e a falta absoluta de poder de nós. Ainda no livro de Hebreus, no capítulo 13, nos versos 15 e 16, diz que nós devemos apresentar sacrifícios de louvor. O que são os sacrifícios de louvor? Confessar a fé em Cristo. Devemos confessar a fé em Cristo. O que é a fé em Cristo, irmãos? O que é confessar? Confessar é praticar o bem. Confessar é a mútua cooperação. É repartir, ajudar. Eu, quando confesso a fé em Cristo, irmãos, é o meu comportamento que mostra isso. É o meu comportamento que mostra se eu sou cristão ou não. Quando eu faço isso, quando eu apresento sacrifícios de louvor e quando eu confesso a fé em Cristo, confesso de uma maneira concreta, de modo que as pessoas não podem dizer assim, mas que cristão é esse?
mas digam assim: veja que cristão é esse, como ele manifesta o Espírito de Cristo. Isso, nessas atitudes, Deus tem prazer. Nós já estudamos, a Bíblia é muito clara, irmãos, o Senhor não está interessado em sacrifícios. O Senhor Deus não está interessado em penitências, novenas, jejuns. O Senhor não está interessado em dízimos e ofertas. O Senhor não está interessado em rituais. Muitas dessas coisas devemos praticar. Por exemplo, os dízimos e as ofertas, os jejuns, as orações. Mas veja, irmãos, isso daí não é o primeiro interesse de Deus com relação aos seus filhos. O Senhor quer o quê? Um comportamento cristão, um comportamento solidário, empático com as pessoas. Como Jesus tratava as pessoas, irmãos, como Jesus tratava as crianças, como Jesus tratava os excluídos, como Jesus tratava as mulheres, como Jesus tratava os doentes. Um comportamento fraternal, um comportamento de justiça social que não tolere que não tolere perseguições, que não tolere diferenças, tratar igualmente as pessoas. Servir a Deus de um modo agradável é praticar a fraternidade. Hebreus 13:1. Seja constante o amor fraternal. Portanto, se você quer ser grato a Deus, se você quer demonstrar a Deus que você é grato por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele te dá, pratique o amor fraternal. Lembra-te, o amor ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Esses são os mandamentos. Portanto, o mandamento, irmãos, é amor. Como que nós devemos ser gratos a Deus? Tratando bem os seus filhos. Você é pai, como eu. Você é mãe. Como você fica quando tratam mal os seus filhos? E, por outro lado, como você fica quando tratam bem os seus filhos? Pense assim. Se você pensar assim, você vai tratar bem as pessoas. Você vai ver que Deus se alegra, Deus tem prazer quando você trata bem os seus filhos, quaisquer que sejam os seus filhos, sem distinção de pessoas. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa manifestar esse amor fraternal, porque é isso que dá prazer a Deus e é isso que nos identifica como cristãos. É isso que faz com que testemunhamos o nome de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ser fraternos, seguindo a vontade, seguindo o mandamento do Senhor Deus, amar ao próximo como a nós mesmos.